Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao estudo do livro Roteiro de Emmanuel pelas mãos de Chico Xavier. Agradeço a TV A Caminho da Luz, agradeço a TV Mundo Maior pela oportunidade que estão me dando de semanalmente estar num novo vídeo através do programa Jesus e o Espiritismo, a qual eu tenho aprendido tanto, refletido tanto e tenho recebido o carinho de muitas pessoas que desde o início deste livro têm estudado comigo. Gratidão pela sua participação, gratidão pela sua interação e gratidão pelo carinho que tem comigo. Vamos hoje dar continuidade no capítulo 18, continuidade e o seu término. Capítulo 18, o Evangelho e exclusivismo. Continua Emmanuel nos ensinando. Semelhantes violências, todavia, não passam de manifestações do espírito belicoso que preside às inquietudes humanas. Cristo nunca endossou o dogmatismo e a intransigência por normas de ação. Vejamos bem, Jesus, ele nunca esteve dizendo, olha, sigam meus ensinamentos, eu possuo a verdade absoluta, vocês só chegarão ao Pai pelo meu intermédio. Os outros pensam errados, aqueles que não pensam como eu penso estão errados. Jesus nunca fez isto. As religiões, em nome dele, preconizam isto, mas Jesus mesmo nunca fez. Jesus nunca praticou do proselitismo. Eu tenho a verdade, eu sei, eu posso, os outros não sabem nada e desqualificava os outros. Não, esse não é o Jesus para o espírita. Esse não é o Jesus que temos aprendido com o Novo Testamento, que temos aprendido com as obras psicografadas de Chico Xavier que falam da vida e da obra de Jesus. Jesus foi amor. Jesus não tinha tempo para entrar em disputas, em quinquilharias pequenas que não levaria a lugar algum. Jesus foi amor. Jesus foi bondade. Jesus foi união. Jesus nunca entrou em confronto com um doutor da lei gratuitamente. Quando ele era perguntado, ele respondia. Jesus, ele nunca se furtou a responder. Mas Jesus nunca diminuiu os profetas da antiguidade, a lei de Moisés, os ensinamentos dos romanos com seu panteão dos vários deuses. Jesus nunca fez. O que tristemente vemos hoje são os homens, as mulheres, em seu nome, propagando mentiras, difamações, invenções das mais esdrúxulas. Na pandemia, isso foi alvo de processo. Depois correu em segredo de justiça, eu não vi mais o que deu. Determinadas religiões cristãs vendendo a cura para o Covid. Vendendo a cura do Covid. Isso sofreu processo. Isso é brincar com a fé do povo. Isso daí não tem nada de cristão, não. Isso daí é leviano. É desonestidade. Isso daí é você brincar com a fé do outro. Em pleno século XXI, gente pegando madeira, colocando em tubinho, falando que era da cruz do Cristo. Pegando feijão e abençoando feijão, abençoando arroz. Temos que respeitar. Mas olha, nós estamos em outra época. A gente precisa pensar um pouco. Ter fé raciocinada, não é fé cega, não. Eu, para abençoar o meu arroz, eu faço uma prece em casa. Para abençoar a batatinha, o chuchu, a mandioca, eu faço em casa. Agradecendo a Deus pelo alimento que está na mesa. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente coloca o nome do Cristo no ridículo. E é munição
para aqueles que não crêem no Cristo, imaginar que a seita do Cristo, a religião do Cristo é essa bagunça. Então nós, os espíritas, temos uma fé raciocinada. Uma fé que pensa, uma fé que não cai nessas chacotas organizadas pelas trevas. Cristo é amor. Tudo que foge do amor pode ser qualquer coisa, menos o Cristo. Continua Emmanuel. Afirma não haver nascido para destruir a lei antiga, mas para dar-lhe fiel cumprimento. Não hostiliza senão a perversidade deliberada, não guerreia, não condena, não critica. Combate o mal, socorrendo-lhe as vítimas. Dá-se a todos. Então Jesus, já no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca como título: Eu não vim destruir a lei. Jesus não veio para destruir hábitos, religiões, filosofias. Ele nunca tentou ser um rei de nada. Ele lançou ideias. Ele lançou pensamentos. Ele deixou para nós uma nova fórmula de interpretarmos Deus, uma nova maneira de vermos o reino divino, sem imposições, sem dogmas, sem forçarmos, sem diminuirmos. Mas nós outros, imperfeitos que ainda somos, temos dificuldades em ver este Cristo amor. Hoje Cristo é associado com dinheiro. Tudo que se faz tem que cobrar. Batismo, cobra. Vai no velório, cobra. Vai fazer isso, cobra. Vai fazer aquilo, cobra. Hoje as religiões se tornou uma marca financeira. Eu não estou dizendo que as religiões não precisam de dinheiro. Nós precisamos para pagar a luz, comprar a mobília, melhorar o som de um centro espírita, para levarmos a imagem até você que me ouve, me assiste, tem um custo, tem pessoas que editam, tem fornecedores de internet, tem equipamento que de quando em quando troca. Não são os espíritos que colocam a filmadora, que coloca dinheiro na conta da religião. Nós sabemos, mas hoje há abuso. Hoje se paga para ser um chefe religioso, sendo que Paulo, por exemplo, trabalhava de dia como tecelão e ensinava à noite. Hoje se ganha para fazer palestras. Hoje tem médiuns que vivem do livro que recebeu pela sua faculdade mediúnica. Hoje tem instituições que na fachada levam o nome de espíritas e que são empresas. Então nós temos que analisar que o Cristo, para um mundo de provas e expiações, ele é visto como uma multimarca. Ele é visto como uma empresa. E não como um templo que eu vou adorar o meu Senhor, que eu vou buscar paz, que eu vou estar em sintonia com o alto. Continua Emmanuel. Ensina com paciência e bondade o caminho real da redenção. Começa o ministério da palavra, conversando com os doutores do templo, e termina o apostolado palestrando com os ladrões. A ninguém desdenha, e os transviados infelizes lhe merecem mais calorosa atenção. A vida de Jesus foi simples, da manjedoura ao Calvário. Veio de pais simples. Jesus ele poderia ter vindo numa casa de príncipes, de nobres, de importantes na época. Mas ele veio de uma mulher extraordinária, Maria, e de um homem extraordinário, José, nascendo no meio da natureza, numa estalagem, sem qualquer
no estábulo, numa manjedoura, sem qualquer regalia, tendo uma pedrinha para repousar o seu corpinho frágil. Então nós percebemos que o seu exemplo de simplicidade, ele não é seguido pelos religiosos. As pessoas falam de Jesus, na maioria das vezes, sem sentir Jesus. Propagam as verdades do Cristo sem analisar se elas verdadeiramente estão gerando impacto na sua vida. Então precisamos, uma vez mais, voltarmos às origens. Voltarmos a 2000 anos atrás e vermos um Jesus humilde, um Jesus que tinha todo o conhecimento do mundo, mas não se envaideceu pelo que sabia. Um Jesus que não preocupava se era romano, samaritano, fariseu, saduceu, coletor de impostos ou um publicano. Jesus amava. Jesus acolhia. Jesus secava as lepras, dava restituição da visão aos cegos, o coxo voltava a andar, o paralítico voltava a andar, o desesperançado voltava a sorrir. E o mais interessante, Jesus procurou os pobres. Jesus, ele nunca foi bater na porta de um centurião romano, olha, eu sou o enviado de Deus, posso ficar na tua casa? Não. Jesus, ele estava com as prostitutas, com os pescadores, com os escravos, com os homens de má vida, com esses que Jesus estava. E aí quando é perguntado, Senhor, quem que vai te defender no momento que precisar? Você só anda com pobres. Meu filho, os sãos não precisam de médico, não. Aqueles que acham ser muitos, compreendem muito, podem muito, esses não precisam de mim, não. Eu vim para aqueles que sofrem e que precisam de uma palavra, precisam de um abraço. Jesus nunca furtou de dar atenção a ninguém. Jesus nunca furtou em dar uma orientação a ninguém, abraçar alguém. E hoje nós vemos que o coitadinho do pobrezinho, quando entra num templo religioso, é deixado de lado. Agora, quando entra um doutor, vai para a primeira fileira, porque é doutor. É chique nós termos um doutor num templo religioso. Então precisamos rever conceitos e agradeço muito por Emmanuel ter a coragem de nos colocar páginas como esta, duras, que nos ensinam e nos mostram o que é verdadeiramente o cristianismo. E não o que temos visto hoje, esta errônea visão em torno do Cristo, comércio, informações apenas visando o material. Para os amigos da TV Mundo Maior, nós vamos para um rápido intervalo e para os amigos da TV A Caminho da Luz, nós já vamos dar continuidade no nosso estudo. Voltamos para os amigos que estão nos acompanhando pela TV Mundo Maior e damos continuidade para os amigos que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube da TV A Caminho da Luz. Continua Emmanuel nos ensinando. Prepara o espírito dos pescadores para os grandes cometimentos do Evangelho, com admirável confiança e profunda bondade, sem exigir-lhes qualquer atestado de pureza racial. Jesus nunca foi um moralista vulgar. Nunca foi. Pelo contrário, Jesus, ele nunca furtou de estar com uma prostituta, por exemplo. Nunca. Senhor, mas o que vão dizer do Senhor andando com tal mulher? Digam o que querem dizer. O que nós vamos esperar de um coração voltado para a maldade? Se eu andar, vão dizer. Se eu não andar, vão dizer na mesma. Já que vão dizer, podem dizer. A minha consciência está tranquila. Senhor, do teu lado você só tem pobres, necessitados, escravos, pescadores, pessoas simples.
Mas eu não vim para os doutores. Esses não precisam de mim. Eu vim para eles. Jesus, ele não apenas ensinava, Jesus vivia o que ele ensinava. Por isso que eu amo Cristo. Não o Cristo das religiões, mas o Cristo que verdadeiramente caminhou conosco há 2000 anos atrás. O Cristo da simplicidade, o Cristo da fraternidade, o Cristo do amor das diferenças, o Cristo que não preconizava o proselitismo, venha me seguir, eu tenho a verdade. Não. Jesus foi pureza, Jesus foi amor, Jesus não tinha tempo para perder com discussões estéreis, Jesus não tinha tempo para perder com baboseiras filosóficas. Não, ele veio e trabalhou, veio e fez tudo o que pôde. No seu primeiro aparecimento público, com 30 anos, multiplicou o vinho e o pão. Porque aquela boda, aquela festa, aquele casamento havia terminado o comes e bebes. E a sua mãe falou: meu filho, eu conheço o teu potencial e eu sei do que é capazes. Podes ajudar este casal? E Jesus ali multiplica. Cadê o puritanismo? Jesus multiplicou o vinho. A maioria dali saiu bêbados. Cadê a falsa moralidade? Eu conheço muitos cristãos que roubam, que lesam, que são desonestos, que trapaceiam, como eu conheço muitos ateus que são dignos, pessoas corretas, pessoas do bem. Então, dizer ser cristão não quer dizer que segue o Cristo verdadeiramente. Seguir o Cristo é sentir o Cristo no coração. É procurar naqueles momentos difíceis parar e falar assim: Senhor, me ajude. Não quero a solução, não quero dinheiro, não. Me ajude a não me perder, a não tropeçar. Me ajude a não cair. Me dê força como tu tiveras no Gólgota, subindo com aquele madeiro infame, com uma roupa muito simples, apenas cobrindo os seus órgãos sexuais, com uma coroa de espinhos, e depois de ter apanhado a noite toda. O martírio do Cristo foi grande. Só para nós termos uma ideia, eles pegavam sacos de areia e davam no Cristo para deslocar os órgãos. Imagina a dor disto. Tirar o pulmão do lugar, tirar os rins do lugar, batia com sacos. E eram turnos de soldados. Foi a noite toda assim. Saía um grupo e entrava outro. Ao ponto dele não ter força direito para conseguir, apareceu Simão Cirineu para ajudá-lo a subir o Gólgota, já quase desfalecido. Continua Emmanuel: auxilia mulheres desventuradas com serenidade e desassombro, em contraposição com os preconceitos do tempo, trazendo-as de novo à dignidade feminina. Jesus, quando esteve com aquela adúltera, que a lei mosaica previa ser levada em praça pública e apedrejada com paus, com pedras, e quando Jesus estava ali, e Jesus lança aquela máxima: aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra, e saíram todos, inclusive os seus apóstolos, discípulos e seguidores, ficando só Jesus e aquela mulher. Jesus poderia dizer a ela: minha filha, saia desta vida, busque uma nova vida. Jesus não a fez. Jesus lhe perguntou: alguém te condenou? Ela diz: não. Pois bem, vá e não peques mais. Esta foi a orientação de Jesus. Vá, toma cuidado,
porque amanhã pode ser que você seja pego em adultério de novo e não tenha ninguém para te defender. Olha que visão bonita. Jesus não disse que a lei de Moisés estava errada. Jesus apenas disse, então tá, querem matar? Matem, mas atire a primeira pedra. Aquele que nunca traiu a tua esposa, aquele que nunca pensou em ter uma outra mulher além da tua esposa, pode, matem ela, não errou? Matem. Mas será que vocês estão melhores do que ela só porque quem é condenado é a mulher? Cadê o adúltero? Ela não estava numa relação sexual sozinha, mas era machista à época. O homem podia tudo, a mulher não podia nada. O que até hoje em muitas regiões do planeta Terra nós ainda temos absurdos envolvendo as mulheres. Então Jesus ele sempre defendeu a mulher. Jesus ele sempre deu atenção à mulher. Maria Madalena, que é a mesma Maria Magdala, ela tinha uma vida equivocada. E quando ela foi em Cafarnaum falar com Cristo, Pedro ficou com medo. O que vão dizer, Senhor? E diz no livro Boa Nova, Pedro, tampouco estou preocupado com o julgamento dos homens, mais preocupado me encontro com o julgamento do nosso Pai que está nos céus. Olha que visão bonita. E ela se transformou tanto que foi a primeira em que Jesus se fez visível, chamando, após o seu retorno ao mundo espiritual, chamando todos os seus irmãos de ideal para que pudessem estar com Cristo uma vez mais. Continua Emmanuel, não busca títulos e se inclina-se atencioso para os corações. Jesus não queria ser rei, imperador, centurião, doutor da lei, um homem importante daquela época, seja na Torre Antonina, seja no templo judeu, seja no Sinédrio, seja na casa do César em Roma. Ele nunca quis. Pelo contrário, ele sempre fugia. Ele sempre fugia, porque ele sabia que na maioria desses corações ainda pulsava o poder, a vaidade, que eles não ouviriam a mensagem do Cristo, que era de simplicidade, de amor, de fraternidade. Imagina, se até hoje, passados 2000 anos, ainda lutamos em ser simples, imagina naquela altura que não se compreendia nada com nada no campo da moralidade. Continua Emmanuel. Nicodemos, o mestre de Israel, e Bartimeu, o cego desprezado, recebem dele a mesma expressão afetiva. Isto é verdade. Jesus atendia a todos por igual, como Chico Xavier fazia também. Eu sou um amante das obras biográficas de Chico Xavier. Tenho nele um professor, um mestre, tenho nele um amigo. Eu nunca vi uma história de que Chico Xavier deu mais atenção para um nobre do que para um pobre. E na casa do Chico tinha desde um varredor de ruas até um presidente da República. Todos entravam na fila. Artistas, escritores, empresários. Chico não tinha distinção, como Jesus não teve. Para eles, todos eram irmãos, todos eram pessoas que precisavam da mesma atenção. E já caminhando para o encerramento da leitura, a intolerância jamais compareceu ao lado de Jesus na propagação da Boa Nova. O isolacionismo orgulhoso na esfera cristã é simples criação humana, fadada naturalmente a desaparecer, porque na realidade nenhuma doutrina quanto o cristianismo trouxe até agora ao mundo atormentado e dividido os elos de amor e luz da verdadeira solidariedade. Então essa pobreza que nós vemos hoje, da relação entre as religiões e entre os religiosos,
desaparecerão no futuro e conseguiremos sentar numa mesma mesa com amor, com fraternidade. Aqui no CEPAC, por exemplo, já estamos organizando encontros ecumênicos. Aqui o meu pai tem muita amizade com o Dom Pedro, que é um padre da Igreja Católica Apostólica Brasileira, tem um trabalho muito bonito, ele nos ajuda, nós ajudamos ele com troca de alimentos e tudo. Temos irmãos protestantes que muito respeitam o nosso trabalho e nós vamos ter dias para falar do amor, da caridade, de Deus, não com a ideia, minha visão é melhor do que a tua, não. Vamos ter um encontro em que todos, à sua luz, poderão falar de assuntos importantes e mostrar que é perfeitamente possível vivermos em harmonia, pensando diferente. Eu não preciso ser teu inimigo porque pensamos diferente. Eu não preciso te desrespeitar porque somos de outra religião. Eu tenho que respeitar. Não somos cristãos? Nós todos não temos o Cristo como nosso mestre? Se Jesus foi o bom senso, por que eu serei diferente? Então aqui em Itapira, já neste ano, já estamos marcando pelo menos um encontro ecumênico, unindo as religiões, procurando num dia, num horário específico, falarmos de assuntos fundamentais à luz do respeito, do bom senso e do equilíbrio. Queridos amigos, estamos terminando mais um programa, a qual rogo a Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia, para que nos envolva, nos dê muita força para seguirmos a nossa jornada. Até o próximo programa.